1 Reis 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, desceu Jeosafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Jeosafá ao rei de Israel: Como tu és sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Rogo-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Nimá, porém eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Ao que disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco, e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Nimá. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os írios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei, seja, pois, a tua palavra como a de um deles, fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás, e prevalecerás, sai, e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dentes da casa dele, sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere, e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Replicou Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei, e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejeis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel.
E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele, e Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o seu arco, e atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao seu carreteiro: dá volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo o rei foi sustentado no carro contra os sírios, porém à tarde ele morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morreu, pois, o rei, e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. E lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom, um vice-rei governava. E Josafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Josafá, porém, não quis. Depois Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Jeorão. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal, e o adorou, provocando a ir o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Final do livro de 1 Reis.